Olá, meu nome é Marcelo Souza. Esse é o oitavo vídeo da série sobre microserviço com AWS Lambda. Ah, Aqui na descrição do vídeo tem a playlist dos vídeos todos, se você quiser começar do primeiro. Tem também o link do código-fonte e do diagrama. Esse é o diagrama que a gente está usando para o desenvolvimento. Já criamos a API e o coletor, criamos a tabela pedido e estoque e também a fila pedido. Vamos nesse vídeo criar o Lambda reservador. Eu fiz uma pequena alteração aqui no diagrama que agora só quem representa, quem tem fila de DLQ é o reservado e o pago. São essas duas filas que enviam mensagens para a DLQ. Quando a gente chegar nessas filas aqui, a gente vai ver direitinho o que significa isso, como é que isso funciona. Mas a grosso modo é porque só essas duas filas são consumidas por lambdas que chamam API. Então são lambdas que têm mais propensão a dar problema e por isso tem uma fila de mensagens com problemas aqui que a gente vai interpretar melhor depois. Não tem necessidade de se preocupar com isso agora. Agora a gente vai fazer com que o reservador pegue da fila pedido as mensagens que estão liberadas para ele, façam consulta no estoque, então se tiver estoque disponível, adiciona na fila reservado, tendo reservado o produto no estoque, dá baixa no estoque e adiciona na fila. Caso a falha, porque não tem estoque disponível do produto selecionado no pedido, então ele fala diretamente com a fila de falha. Antes ele falava com DLQ, agora ele vai falar diretamente com a fila de falha para notificar o cliente de que aquele produto não está disponível e assim ele tomar a providência de remover do pedido ou coisas do tipo. Tá? Essa é a atualização do diagrama. A gente não tinha desenvolvido nada ainda, né, que vai precisar ser modificado. Eu só fiz a correção aqui para ficar mais coerente. Vamos ao nosso sistema, então, desenvolver o reservador. Aqui com o botão direito, adicionar um novo projeto. Esse projeto do tipo AWS Lambda. Opa, não pode dar Enter aqui não, tem que esperar ele buscar, né? Eu vou selecionar AWS Lambda Project, para todos os próximos também. Eu vou chamar esse cara de reservador. Eu ainda não vou colocar o número aqui para ordenação, porque senão ele vai criar a pasta com um nome que eu não gosto. Eu vou selecionar aqui uma lambda simples de SQS, porque aí ele já vai colocar no construtor ali do function handler os parâmetros de evento de SQS para mim. Fica mais bacana, mais fácil de trabalhar do que selecionar uma lambda vazia, por exemplo. Entrando aqui, eu pego todas essas referências que tenho aqui e já levo para o meu compartilhado. Porque aqui no compartilhado a gente tem as referências comuns. Essa aqui já existe por conta de versão, para não ficar trabalhando em versões diferentes, tá? Essa aqui já existia, essa aqui não existia, SQS Events. Então já fica aqui disponível e eu já adiciono aqui referência para o compartilhado. E vou limpar isso aqui, copiado de um qualquer aqui, essas tags para atribuir o nome correto aqui, reservador. Opa, porque o meu projeto vai mudar de nome agora para 03 underline aqui. 03 underline. Assim a ordem fica mais fácil aqui de visualizar. Vou deletar esse arquivo lame, não é relevante. E vamos aqui na função. Eu vou dar uma limpada aqui também para ficar mais organizado. Aqui é o nosso construtor. Aqui é onde chega o nosso evento. Isso. Aqui no nosso construtor, a gente vai precisar criar um construtor do DynamoDB, porque a gente vai, só lembrando aqui, ó, a gente vai consultar a tabela estoque. Então, para consultar a tabela estoque, a gente vai precisar de um construtor, de um cliente do DynamoDB. Então, eu já vou criar ele aqui para agilizar. New Amazon DynamoDB Client. Vou colocar um region endpoint.
ponto São Paulo. E eu vou fazer aqui uma property, tirar o set, porque como está sendo definido no construtor, a gente não vai precisar do set. E pode ser private também, não precisa ser acessado por fora. Então, já temos aqui o nosso construtor, a injeção da dependência do DynamoDB, né, a construção da dependência, que a gente vai usar depois. Aqui, só para ficar claro como funciona SQS Events, toda vez que um elemento é inserido, toda vez que existe um elemento disponível nessa fila pedido, existe uma mensagem aqui, ele é automaticamente enviado para o reservador. Antes a gente tinha visto que o processo de mensagem de SQS é feito consulta, tem um client de SQS que chama o Receive Messages, que recebe as mensagens e depois trata essas mensagens e deleta elas. Agora, no conceito de Lambda é um pouco diferente. No Lambda é como se tivesse um intermediador que faz isso para a gente. A nossa Lambda recebe a mensagem diretamente, já nesse... Deixa eu voltar aqui no código para ficar claro. Nesse function handler, recebe a mensagem diretamente aqui e tem records que pode vir mais de uma mensagem, como se alguém já tivesse chamado o receive message para a gente, recebido mensagens e chamado a nossa function handler. Então, nossa function handler só é disparado quando há mensagens, já com as mensagens engatilhadas aqui. E aí tem esse for each de exemplo aqui que trata cada uma das mensagens aqui. Então, a gente não precisa mais chamar o receive message quando está trabalhando com lambda trigada aqui. Essa lambda, a gente vai adicionar um trigger do SQS para ela, daquela fila para essa lambda. Então, a gente não vai precisar chamar o receive messages e a gente também não vai precisar chamar o delete message no final. Porque se essa lambda for finalizada com sucesso, se esse function handler não disparar nenhuma exceção, for finalizado com sucesso, então significa que a mensagem pode ser deletada. Se essa lambda retornar uma exceção, disparar uma exceção, então essa mensagem vai voltar para a fila de disponível e vai entrar aqui de novo para ser processada. Esse é o fluxo correto. Ela fica em flight, lá na fila, enquanto está sendo processada aqui, dispara uma exceção. Ela fica em flight pelo visibility timeout que está configurado lá, que por default é 30 segundos. Depois desses 30 segundos, ela volta para a fila para ser processada de novo, esperando que não dê uma nova exceção. Se der exceção, vai ficar nesse loop eternamente. Ou, nesse cenário aqui que a gente tem DLQ, aqui, por exemplo, se for a mensagem dessa fila de reservado, a gente vai definir uma quantidade de retry que a gente vai ter. Suponhamos que seja 3. Então, essa mensagem vai tentar ser processada aqui pelo pagador 3 vezes. Quando der a terceira exceção dela, ela vai ficar em flight por mais 30 segundos, que é o tempo dela. E depois, quando ela for disponibilizada novamente e alguém tentar pegá-la na fila de reservado, ela vai cair para a fila de DLQ, significando que ela está com um problema e não está conseguindo ser processada. Esse que é o processo, o fluxo básico. A gente vai ver esse procedimento de DLQ na próxima aula aqui, mas o interessante é a gente entender que na Lambda, a gente não precisa chamar receive message, a gente não precisa chamar delete message. A gente simplesmente recebe as mensagens aqui, nesse método. Se disparar uma exceção, ela volta para a fila. Se correr tudo bem sem exceção, ela é eliminada da fila automaticamente. Mas tem uma coisa relevante aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente for fazer o trigger da Lambda, a gente vai definir quantas mensagens é o máximo que eu posso receber aqui. Quando a gente chamava o receive message, a gente passava que era de 1 a 10, a gente pode pedir mensagens. Se tiver 5 mensagens na fila, a gente pedir 10, vem a 5, por exemplo. Né? Nesse cenário de Lambda, a gente tem um problema aqui, na verdade, que eu considero que é um problema que a Amazon poderia melhorar para a gente. Se a gente recebe muitas mensagens e começa a tratar elas e identifica um problema em uma delas e dispara a exceção, todas as mensagens que recebemos voltam para a fila. Então, suponhamos que eu trate 9 das mensagens, faça reserva aqui dos pedidos, porque cada mensagem é um pedido, né? Faço reserva, faço todo o procedimento de 9. Na 10ª mensagem, eu tenho um problema e disparo uma exceção. As 10 mensagens voltam para a fila. Então, por isso, o interessante é que uma lambda dessa trate uma única mensagem de cada vez, e não mais de uma. Porque assim a gente garante que se a mensagem voltar para a fila, ela vai voltar sozinha. Não vai ter problema de voltar a mensagem que não deveria. Então, por isso,
vamos fazer a seguinte validação aqui. Esse event records, a gente vai fazer se event records.count for maior que 1, então vamos disparar uma exceção de cara para voltar todas para a fila. Eu vou colocar um invalid operation exception aqui e vou dizer somente uma mensagem pode ser tratada por vez. E aí, quando a gente criar a nossa lambda, o nosso trigger de SQS, a gente vai definir que só quer uma mensagem. Então, isso aqui, teoricamente, nunca vai ser disparado. Mas se alguém for configurar errado, a lambda vai parar de funcionar disparando essa exceção todas as vezes, e aí vai se saber rapidamente que precisa ser corrigido isso. Tendo claro que vai ser só uma mensagem, a gente vai fazer aqui, ó, var message igual a records.firstOrderFull, porque de fato a gente vai ter só uma mensagem mesmo. E provavelmente não vai ter 0 mensagens, porque se chamou aqui, não vai chegar a 0, então não vai chegar mensagem vazia. Mas de qualquer forma, eu gosto de garantir, então eu vou fazer se message for nulo, só dá um return. Não sei se algum dia vai disparar um trigger aqui sem qualquer mensagem. Então eu só estou garantindo que isso não aconteça. Aqui eu vou passar a nossa mensagem, que já é uma única mensagem. Então aqui que vai ser feito o nosso processamento que tem que ser feito. Isso aqui é um log qualquer que eu vou deixar aqui porque a gente vai copiar, vai fazer uso dele depois. E a gente vai ter um try catch aqui, porque vai ter um tratamento de mensagem que daqui a pouco a gente vai ver. O processo que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai... Primeiro a gente precisa armazenar log, que está começando. Depois a gente precisa reservar no estoque. Depois a gente adiciona na fila seguinte. Só para lembrar aqui, a fila seguinte é a fila de reservado, tá? Depois que está tudo reservado. Se tiver uma exceção, a gente vai armazenar log da exceção, vai devolver para o estoque os que já tiveram sido reservados e a gente vai adicionar na fila de falha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um booleano aqui, a falha igual a false, e aí quando houver falha, eu vou devolver para o estoque aqui embaixo, se houver falha. Vou fazer assim. A falha devolve para o estoque. E aí também adiciona na fila de falha aqui embaixo, tá? Acho que é isso. Eu vou criar um método... Eu vou logar aqui logo. Isso aqui acontece o seguinte, tem um for each aqui, var produto em pedido.produtos. E a gente sequer tem pedido aqui, né? Porque a gente não deserializou. Essa mensagem, ela vem com body, que é o nosso JSON. Ele vem aqui como string. Então, a gente vai precisar deserializar ele aqui, ó. Vamos fazer assim, var pedido igual JSON convert ponto deserialize object. E aí a gente coloca o nosso body aqui e coloca o tipo pedido que a gente vai esperar que seja o conteúdo da nossa mensagem. Agora a gente vai fazer um por um dos produtos do pedido. Aqui assim. E eu vou fazer aqui. Eu vou chamar o método que a gente não tem ainda, baixar estoque. Eu vou passar o produto, porque a gente baixa um produto do estoque, né? Não é um pedido. Produto ID e produto quantidade. Vou mandar criar esse método lá embaixo. Aqui, a gente vai, quando der sucesso, a gente vai falar produto baixado do estoque. E vamos falar o ID do produto e também o nome do produto, né? Vou colocar aqui assim, ó. O ID e o nome aqui. Só porque aí a gente vê isso aqui no log, fica legal.
Aqui o produto, ele tem uma flag chamado reservado, eu acho. Aqui, reservado. A gente está dizendo que esse produto foi reservado. Porque caso a gente tenha que estornar aqui embaixo, a gente vai pegar esses reservados e desreservar de volta, devolver para o estoque, né? Então pronto. Estamos fazendo um for each aqui. Quando esse baixo no estoque tiver alguma falha, porque não for possível baixar, porque não tem estoque suficiente para ele, vai ser disparado uma exceção aqui embaixo. E nessa situação de exceção, a gente vai falar aqui a falha no estoque e vai devolver os produtos reservados para o estoque novamente. Eu vou fazer diferente ainda. Eu vou colocar esse for each aqui de fora do try catch, porque aí a gente consegue saber qual é o produto que está sendo processado no momento em que houve a falha. Porque aí eu falo aqui pedido ponto justificativa de cancelamento igual produto indisponível no estoque. E eu vou colocar aqui o produto ponto .id e também vou colocar produto nome. E eu vou colocar pedido ponto cancelado igual a true, que aí a gente já sabe que esse pedido aqui já está cancelado. Eu vou armazenar um log aqui também. Inclusive, o log pode ser exatamente esse aqui, ó. Eu vou dizer erro aqui no começo, para a gente saber que é um erro, e vou colocar esse texto aqui no log, que a gente pode acompanhar. Aqui, como estamos dentro de um for each, se um produto não tem no estoque, eu já quero dar um break aqui falando que é fora. Se você quiser implementar, fazer um pouco melhor, você pode adicionar cada um dos produtos que não tem no estoque numa lista de erro e justificar para o cliente. Esses produtos XYZ não tem no estoque. Eu estou fazendo um só aqui, que é para não gastar muito tempo, tá? Essa exceção eu vou trocar por uma exceção de checagem condicional, que é justamente o tipo de exceção que vai dar na hora de tentar baixar o estoque. A gente vai ver ali na frente que essa exceção acontece justamente quando a gente tenta baixar o estoque, não tem estoque disponível. A gente vai disparar ela ali. Aqui eu não vou usar o EX. E aqui embaixo, quando há falha no estoque, eu preciso devolver esse estoque que eu reservei. Então, eu já reservei aqui. Eu vou fazer um outro for each desse aqui, devolvendo para o estoque. Eu vou fazer assim. Se o produto foi reservado, então eu devolver ao estoque. Produto.id e produto.quantidade. Depois a gente faz a devolução lá embaixo. Bom, aqui a gente já sabe que foi cancelado o pedido, porque a gente já mencionou aqui em cima. Eu vou chamar o adicionar mensagem na fila, inclusive aqui no nosso compartilhado, aqui no Amazon Útil, esse enviar mensagem para fila, a gente chama ele lá. Vou chamar ele para enviar mensagem de falha. É isso aqui, ponto enviar, vou fazer a importação aqui, enviar mensagem para fila. Nesse caso aqui é uma mensagem de SNS, que é onde tem falha, e o pedido aqui está. Então, vou enviar esse pedido para a mensagem de falha que a gente vai ver depois, porque ainda não está implementado, só para lembrar aqui. E aqui eu vou chamar o pedido.salvar, então ele vai salvar as alterações que lhe foram preenchidas. Falando nisso, aqui no começo do pedido, a gente pode fazer uma alteração, pedido.status igual e adicionar o status atual aqui. Deixa eu ver, a gente não tem o status reservado, né? Coletado, vou colocar aqui reservado, que é o status que a gente está trabalhando agora, que é o status de reserva, né? Porque aí vai ficar claro lá que ele estava justamente nessa posição quando foi salvo.
é que a gente vai fazer a atualização aqui. Então, devolver e adicionar na fila de falha já foi feito. Esses dois que estão aqui vão vir aqui para baixo. O que falta? Log a gente já fez. Reservar já fizemos. Adicionar na fila seguinte é aqui nessa situação de else. Ou seja, se teve falha, a gente adiciona na fila de falha e salva. Se não teve falha, a gente vai salvar também. Mas dessa vez a gente vai adicionar na fila seguinte. Opa, aqui. Olha só, a gente vai adicionar na fila de reservado. Então, é uma fila de SQS. Reservado. Esse é o esperado. Deixa eu deletar isso aqui, que agora já não vai reclamar de mais nada. Vamos fazer uma validação rápida do código. Isso aqui já não tem necessidade. Então, temos o booleano a falha aqui, que vai ser preenchido nessa circunstância de falha. Deserializamos o pedido, definimos o status reservado. Um for each vai fazer aqui, por meio de um tratamento de exceção, a baixa do estoque. Quando baixar, vai colocar OK aqui no reservado e vai adicionar um log que a gente vai ver os logs lá de todos os produtos sendo baixados. Quando tem uma exceção justamente de condicional de checagem, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai adicionar um justificativa de cancelamento, produto indisponível no estoque, e vai definir que o produto foi, que o pedido inteiro foi cancelado e que há uma falha. Aqui, inclusive, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse flag de falha aqui e usar justamente essa flag de pedido cancelado. Vai ficar mais fácil, né? Mais bacana. Aqui eu armazeno o log do erro, da justificativa da falha, para que a gente veja também. Dou um break, então eu mato o for each, não tem mais continuidade. Se o primeiro produto estiver com falha, ele já mata. E aqui, se o pedido estiver cancelado, ele vai fazer um for each devolvendo todos os produtos que foram pegos do estoque, de forma que não vai ficar nenhum produto perdido. Envia a mensagem para a falha, que vai ser enviado uma mensagem aqui, ó. Quando chegar a mensagem na falha, a gente vai chamar a lambda de notificação, que a gente não fez ainda, que vai enviar uma mensagem para o cliente dizendo que aquele pedido falhou por algum motivo, e a gente vai deixar claro esse motivo aqui. Esse aqui, motivo do cancelamento. Se a gente salva também, para ficar claro lá no nossa tabela de dados que o pedido está cancelado. E aqui, caso não tenha falha, caso o pedido não tenha sido cancelado, esse é o cenário feliz, onde a gente envia para a fila reservada e salva no banco de dados, na tabela de dados aqui dos pedidos, indicando que está tudo certo, que pode seguir a vida. Agora, a gente precisa fazer a baixa no estoque e a devolução do estoque. A gente vai usar esse cara que a gente criou aqui em cima. Como esse vídeo já está bastante extenso, vamos agora vamos fazer no próximo vídeo, que vem logo em seguida. Então, até o próximo vídeo.